Você já imaginou como é que é o filme da história da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como é que foi o filme da história da sua vida desde o momento em que você nasceu até esse momento em que você está agora? Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou como é que é o filme da história da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Como é que foi o filme da história da sua vida desde o momento em que você nasceu até esse momento em que você está agora? Você já parou para pensar nisso? Já parou um dia para sentar e lembrar das cenas que você viveu, das coisas boas, das coisas ruins, das coisas emocionantes, dos momentos que você, enfim, que viraram a história da sua vida, que transformaram a história da sua vida? Você já parou para sentar e fazer esse exercício, essa brincadeira de como se você estivesse visualizando um filme se passando na sua frente, numa tela gigante, só que o que está passando na tela é o filme da história da sua vida? Já parou para fazer esse exercício? É bom. É bom, é legal porque a gente lembra muito de tudo que nós vivemos, a gente lembra das dificuldades que a gente já enfrentou, das dificuldades que a gente já venceu, das coisas difíceis que nós passamos, que nós enfrentamos, dos momentos muito bons que a gente já teve um dia, ou dos momentos muito ruins dos quais nós já se livramos. E aí é legal porque dá uma perspectiva interessante do que nós já vivemos até hoje e quem somos nós nesse momento, né? Você já parou para pensar em como é que é a história do filme da sua vida hoje, nesse momento, agora em que você está vivendo? Quem é você, quem são os personagens que estão à sua volta, quem são as pessoas que você convive, como é que é o figurino que você usa hoje, que você não usava antigamente, como é o cenário que você está inserido, que você está vivendo, que você não vivia antes. Será que alguma dessas coisas que você viveu no passado e que você vive hoje atualmente, será que você conseguiu projetar alguma coisa do passado para a atualidade? Será que você, resgatando a memória do filme da sua vida, você não vai chegar hoje e vai falar assim: caramba, eu sonhava com isso quando eu era mais garoto, eu sonhava com isso quando eu era garoto, eu sonhava em fazer isso, eu sonhava em fazer aquilo, e deu certo, e funcionou aquilo que você de repente projetou, consciente, inconscientemente, de repente você chegou nesse momento da sua vida e você falou: eu busquei isso, eu busquei fazer isso e tal, e enfim, agora eu estou aqui inserido nesse momento, nesse contexto. Você já parou para assistir o filme da história da sua vida? Como é que vai ser o filme da história da sua vida? Amanhã, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você fala: pô, Pedro, eu não sei nem se eu vou estar vivo, eu não quero saber disso e tal. Tudo bem, não tem o menor problema, mas é uma brincadeira gostosa de fazer. É uma brincadeira gostosa de fazer. Você começar a imaginar como seria, como você estaria, como você gostaria de estar, que história você gostaria de estar contando, que história você gostaria de estar vivendo, como é que você gostaria de estar emocionalmente, aonde você gostaria de estar trabalhando, enfim, você começar a projetar um filme da história da sua vida na sua imaginação. É uma brincadeira gostosa, é uma brincadeira gostosa. Como é que eu comecei a brincar com isso? E eu brinco com isso há muitos anos. Eu escrevo, né, faço como fazem os roteiristas de cinema mesmo, né, só que não com a profundidade que um roteirista de cinema escreve um filme. Na verdade, eu vou lá e escrevo algumas coisas e arrumando a casa, arrumando a vida da gente, né, de vez em quando a gente faz isso, eu começo a me deparar com esses papéis que eu deixei escondido, guardados, e vou vendo assim: daqui a 5 anos eu quero estar fazendo isso, daqui a 10 anos eu quero estar assim, daqui a um ano eu quero estar assado. E comecei a ver que tinha certas coisas que realmente batiam com aquilo que eu tinha escrito lá atrás. E falei: cara, eu acho que é legal a gente brincar com isso, a gente de alguma forma se divertir com isso, porque
Tudo que existe no universo é fruto de criação. Tudo que existe é fruto de imaginação. Existe a criação divina, né, que eu chamo de divina porque é uma criação maravilhosa. Eu estou falando do céu, das estrelas, da água, da natureza, dos animais, do planeta. Eu estou falando do artista dos artistas que criou o Charlie Chaplin, o Beethoven, que criou os cineastas, que criou a mim, que criou a você, que criou os nossos filhos, que criou tudo que existe na Terra. Então essa é a criação divina. E a criação humana, que é tudo que existe, que não foi criado pelo divino, mas foi criado pela divina imaginação do ser humano. Né? Aí a gente está falando da internet, do telefone, da mesa, da cadeira, a gente está falando do livro, a gente está falando do iPhone, a gente está falando de uma panela, de um garfo, de uma faca, da agricultura, tudo, do carro, tudo, a gasolina, tudo foi inventado pela imaginação de uma pessoa. Uma pessoa parou, imaginou, foi lá e criou. Ou juntou outras pessoas que a ajudaram a criar. É o mesmo processo da realização de um filme. Né? Um filme também é uma criação humana. Tudo pode, a gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser na nossa vida. Mas quando você tem um roteiro, quando você planeja, quando você se prepara para que aquilo aconteça, e quando você vai executar imaginando e criando aquilo já acontecendo, quando você sentiu e imaginou aquilo acontecendo, aquilo se realizando, as chances desse filme dar certo são muito maiores. As chances da sua vida acontecer da forma como você está planejando são muito maiores também. Você só aumenta o seu percentual de conquista, de vitória. É só isso que acontece.